Educação infantil, capacidades, competências e os direitos das crianças. Por que aprender desde cedo, desde a educação infantil? Ora, aprendemos na escola muita coisa para ser alguém melhor, para sermos competentes em algo que mais complexo que nos especializaremos mais tarde. Ou seja, a vida anda aliada à escola. Ninguém aprende em sala de aula com o professor só falando. A criança incorpora exemplos dos professores e vivências das experiências práticas de cada um na vida, no mundo lá fora da escola que anda ligado com cada ensinamento. Por exemplo, uma criança desde cedo aprende a fazer um castelo de areia e isso é fundamental na vida dela. Brincar, descobrir a areia, a água, o calor, o que é úmido, o sol secando a areia no parquinho e se formando um castelo. E só mais tarde ela vai relacionar isso a assuntos de química, física, matemática. Ou seja, a escola é um lugar para a gente aprender. E cada escola tem os seus métodos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo, mas o espaço de aprendizagem não deve ser um local de tortura, sofrimento, não combina. Deve ser um lugar prazeroso, aconchegante, onde a criança se sente compreendida, amada e tem todos os seus direitos. O que é certo, por exemplo, uma criança aprender a ler aos 3 anos. Muitas crianças chegam na escola já sabendo alguma coisa. Porém, é certo ou errado? Fica aí uma dúvida. Não, não é errado. Mas comparamos esse exemplo ao exemplo de uma adolescente grávida aos 15, 16 anos. A maioria é deprimida, não são felizes. E elas têm capacidade para ser mãe a partir do momento que a pessoa pode ser mãe, não é o mesmo que é competentes para ser mãe. Por exemplo, uma menina de 14, 13, 14, 15 anos, ela tem capacidade para ser mãe, assim como uma criança de 3 anos pode ler, mas não tem a competência para ser mãe e nenhuma criança de 3 anos tem competência para ler. Por isso, a educação criou suas legislação, lei de normas e diretrizes, onde encontramos os direitos e os deveres dos professores. Nas diretrizes curriculares nacional da educação infantil, encontramos os princípios, 3 princípios básicos, que são os princípios éticos, políticos e estéticos, que dão o ordenamento das leis. E esses, segundo os da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, trazem direitos que são decorrentes destes primeiros princípios. Cada princípio desdobra 2 direitos que a criança tem. Por exemplo, nos princípios éticos, a criança tem o direito de conviver com crianças e adultos e de conhecer-se e formar sua identidade. Decorrente dos princípios políticos, a criança tem o direito de participar ativamente das atividades com as crianças e os adultos na escola e de expressar sua opinião, dialogar a fim de participar das decisões da escola. E por fim, os estudos, o princípio mostram que o princípio ético desdobram-se em 2 objetivos de explorar movimentos, gestos, texturas, cores, palavras, etc. E também o objetivo de brincar. Toda criança tem o direito de brincar cotidianamente na escola, a fim de desenvolver essa habilidade que é fundamental, todos nós sabemos, desde a primeira infância. Então, trago um pequeno resumo sobre projetos educativos que devem ser feitos para crianças
e a adequação aos direitos que elas têm. Na educação infantil, e depois falarei um pouco mais sobre esses assuntos.